O que deveríamos fazer para ler melhor? O que deveríamos fazer para aproveitar melhor este momento de leitura? Será que existem algumas dicas que podem nos ajudar com isso? Com certeza. E se você quer saber, fica aqui junto comigo. Meu nome é Ricardo Malaquias, esse é o meu canal, onde eu discuto alguns livros que eu tenho lido ultimamente e também o que eu aprendi com eles, que eu quero compartilhar com todo mundo e todos aqueles que estiverem interessados. Hoje eu vou falar desse livro aqui, A Arte de Ler. Um livro muito bom, eu deixo aqui que eu recomendo. Faz parte de um conjunto de leituras, onde eu já gravei 2 vídeos, A Vida Intelectual e Como Estudar e Como Aprender. Este é o terceiro, A Arte de Ler, que valeu muito a pena. O que esse livro fala? Ele primeiro vai falar a principal mensagem dele aqui. O primeiro capítulo já abre com a principal dica, que é leia devagar. Não tem essa pressa de ler rápido, não tem esse vício de querer ler muito e muito mais que outras pessoas. Isso aqui não é uma competição. Leia com calma, leia para entender, leia de fato para crescer, para se inspirar, para pensar. Não adianta você correr com toda a velocidade, ler a qualquer custo e acabar não capturando nenhuma ideia, porque a leitura ela está conectada com o seu próprio pensamento. Se você quer acelerar isso, você vai ficar só passivo, ou você precisa ser um pouco ativo nessa leitura para capturar as ideias, para ajudar a sua mente a crescer junto com o livro. Então, essa é a principal mensagem, leia devagar. A partir daí, ele vai entrar no que eu estruturei aqui como quase um esquema de futebol, né? 4 tipos de leituras, 2 tipos de autores, 4 inimigos da leitura e considerações finais. Vamos para cada um dos temas, tá? Esses 4 primeiros, esquema 4-2-4, esses 4 primeiros são 4 tipos de leituras que ele vê alguma diferença. Aqueles livros de ideias, aqueles livros de sentimentos, que a gente chama de romances, as peças de teatro e os poemas. Então são os 4 tipos de leituras que ele vê. Depois os autores, ele vai falar assim dos tipos autores obscuros e dos autores maus, dos autores ruins. E por último ele fala dos 4 inimigos da leitura, que vai ser o amor próprio, a vida, a timidez e o senso crítico. E depois algumas considerações finais. Pois bem, vamos falar para esses 4 tipos de leitura e qual que é a dica que ele dá para cada um deles. No primeiro tipo de livro que ele vai discutir é o livro de ideias filosóficas, sociológicas, ideias contemporâneas, enfim, tipos de ideias. E aqui é para você ler, para você pensar. Então, de novo, não adianta ler rápido, leia e pense. Ler para alguma coisa, para você conhecer alguma coisa. Então, isso que ele fala sobre os livros de ideias. Já nos livros de sentimento, o segundo tipo de livro é você se abandonar nessa ideia, nesse mundo que o autor construiu. Então, não ser crítico logo de cara, se abandone nesse mundo e você tenta entender o que está acontecendo e qual que é a mensagem que o autor quer passar para a gente. Uma mensagem que talvez esteja nas entrelinhas, não seja a mensagem principal que está escrito claramente, que é o contrário do livro das ideias, mas no livro dos sentimentos é você se abandonar para uma leitura e se envolver com os personagens, com aquele mundo que o autor construiu para nós. Então faça isso. Se você não está fazendo isso, você não está lendo como você deveria. Então essa é uma mensagem principal para ler livros de ficção. Já no livro de teatro, o que ele fala é para ler em voz alta. Ler em voz alta para você não se enganar. E a primeira leitura você pode ler imaginando como os autores faziam na peça realmente. E numa segunda leitura você lê um pouco em voz alta para entender qual é a mensagem que de fato está sendo passada ali na peça e não só a interpretação dos atores que podem camuflar se uma peça é boa ou ruim. Já no quarto tipo, que é a poesia, ela está embutida com outras ideias. Lembra que a poesia, ela por si só tem uma mensagem, não só o significado das palavras, mas o ritmo das palavras também tem uma mensagem que quer se passar. Eu lembro agora de uma música que é a Corda Pedrinho, e num certo momento fala: a vida é longa, 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 longa. Então, quer dizer, ele está passando ali, claro que está escrevendo aqui para a música, mas a ideia de que a própria palavra tem um ritmo e transmite uma mensagem, como nesse caso aqui da vida longa, né? Tem muitas outras situações que são a mesma coisa. Então,
poesia é uma ciência quase que à parte. Engraçado também que ele cita que muitas das pessoas que leem poesia sempre escrevem poesia, o que não é o caso dos outros três tipos de leitores. Leitores de livros de ideias, leitores de romances, leitores de peças de teatro. Eles não necessariamente escrevem, né? Pelo menos não escrevem de forma profissional. Mas um poeta, ele geralmente é um grande consumidor de poesia e faz ele as suas próprias poesias. Então esse é o primeiro conjunto de coisas que ele discutiu, os 4 tipos de leitura, onde ele fala algumas dicas sobre cada um dos tipos de livro. Depois ele vai falar sobre os autores obscuros e os autores maus. Sobre os autores obscuros, eles têm o seu lugar. E se você, de fato, ler para entender, é uma coisa que pode valer a pena. O que ele quis criticar aqui, na verdade, é aqueles que colocam o autor obscuro como acima deles mesmos. Fala assim, ó, essa pessoa escreve de uma forma tão difícil, então com certeza ela é uma pessoa muito inteligente. Essa é uma maneira péssima de você ler. Não coloque esses autores obscuros acima de você, sem sequer colocar esforço para entender. Agora, alguns autores obscuros, que podem parecer obscuros no começo, né, eles podem gerar algum insight, ou te dar algum insight se você ler isso com calma, ler devagar. Mas nunca vanglorie ou coloque esse autor obscuro numa posição superior à sua, se sequer você entendeu as suas ideias. Você pode ali não entender, mais ou menos você não precisa colocar essa pessoa num pedestal. Para mim, essa é a principal crítica sobre os autores obscuros. Já os autores ruins, os autores maus, o que ele fala disso aqui? Olha, os bons só existiriam se forem comparados aos maus. Então essa é a utilidade que ele vê dos autores ruins, dos autores maus. Então eu achei meio controversa essa afirmação que ele faz aqui, mas super entendo que ele fala, olha, para você saber o que é bom, às vezes você precisa ler um ou outro livro ruim, para você de fato voltar naquele livro que você achava mais ou menos e perceber o quão genial ele era. Então, livros, autores ruins, autores maus, eles são bons para ter uma referência para a gente. Já na sequência 424, os 4 últimos temas, ele fala dos inimigos da leitura. Então, o amor próprio, né, você se achar muito superior ao livro, achar isso aquém da sua capacidade, isso pode te impedir a você ter uma leitura proveitosa. Muitas vezes se fala, por exemplo, da literatura russa, que é uma moda das patricinhas, ou uma crítica a Jane Austen, porque é só uma literatura para mulheres, enfim, várias críticas desse tipo, que você se coloca numa posição superior ao livro e você não dá nem chance de você se abandonar e de você, de fato, tentar entender e ler com calma todas essas ideias. Então, sem amor próprio. Segundo, a vida. A vida é complicada, né? Muitas coisas te demandam tempo, a família, os boletos, o dia a dia, a preguiça, outras coisas que você queira fazer. Então, certamente, esse é um inimigo da leitura. A timidez, o que ele chama aqui, é você se sentir não competente para ler um livro ou outro. Na verdade, você tem que ter coragem. Obviamente, você não vai iniciar no livro mais difícil que você já ouviu falar, mas você pode começar passo a passo lendo o seu livro. E por último, o senso crítico. Você já começar a ler e já querer destruir o autor. O autor, coitado, escreveu, não pode se defender e você está lendo o livro dele querendo destruí-lo. Essa é uma coisa ruim, que não é uma melhor maneira de você ler. E aí isso puxa para as considerações finais. São 2, eu vou colocar aqui. Primeiro, são os críticos. Então, quando você lê um livro, é quase que complementar a ler o livro, você entender o que outras pessoas leram sobre esse livro e o que elas entenderam. Engraçado até que tem algumas obras que analisam outras obras que são maiores que as obras originais. Então, provavelmente, você vai ter textos aí analisando as obras de Shakespeare que são maiores que o próprio Shakespeare. Engraçado isso, é um esquema de pirâmide. Mas quem lê um clássico, quem lê um livro bom, ele quase que pede isso. É muito bom você discutir com outras pessoas aquilo que você aprendeu. Então faça isso. Porém, faça isso só depois de você ler o original. Essa é a principal dica quando ele fala sobre críticos. Não leia primeiro o crítico para assim você ter uma ideia do que ele achou da obra, para só depois você ler a obra. Pelo contrário, tenha a sua própria visão da obra. Aí você confronte, melhore depois de ler os críticos, mas não faça o caminho contrário, porque senão você vai estar enviesado com a ideia da impressão que o crítico teve sobre a obra, o que não deveria ser o que um leitor bom
faz. Então essa é a mensagem sobre críticos. Depois ele vai falar de releituras. Releituras é fundamental para quem gosta de ler. Então, vale a pena ler um outro livro? Vale, sobretudo os clássicos. O que são clássicos? Aqueles que você lê e sempre aparecem coisas novas. Aqueles que muitas pessoas já leram e falam, olha, aprendi uma coisa nova. E aqui, reler é reviver. Por que reviver? Quando você tem um espaço de 5, 10 anos, quando você relê, você está vendo você mesmo como você era 5, 10 anos atrás. E como você não percebeu, como você mudou para o bem ou para o mal, de alguma forma você mudou, está entendendo mais alguma coisa, por que você está entendendo mais ou menos naquela sua releitura, porque você esqueceu algumas partes que agora para você parecem ser super importantes e outras partes que eram super importantes já não são tanto assim. Então, essa releitura, ela dá um prazer de reviver a você mesmo, você comparar a sua evolução. Esse é o principal objetivo de uma releitura, que ele é super a favor, sobretudo dos clássicos. Por último, ele fala da arte de ler. E aqui eu termino com uma historinha, que ele fala da arte de ler, fala de uma pessoa que ele morava em Paris, que foi para Paris se aposentar para ficar próximo à biblioteca, porque ele conseguia manter uma venda intelectual dia e noite, com um custo super baixo, aposentado, e ele ia colecionando ideias. Ele passava 6, 8 horas na biblioteca, lendo livros, relendo livros, colecionando ideias e dedicando a sua vida para a leitura. Essa historinha mostra quanto que a leitura pode ser tão poderosa a ponto de uma pessoa querer dedicar boa parte da sua vida, ou boa parte do final da sua vida, só para isso. Então, tem alguma coisa boa nisso, e eu concordo com isso. É por isso que eu sempre tenho esse meu plano aqui de continuar com minhas leituras de forma consistente. É isso sobre o livro A Arte de Ler, muito bom e bastante recomendado, e curtinho também, isso é importante. Então, vale muito a pena para aqueles que têm um plano de maior longo prazo, assim como eu tenho, de ler muitos livros. Vale a pena você dedicar algumas leituras, algumas horas de leituras, para depois ser muito mais produtivo e ter alguns insights muito melhores na leitura? Com certeza, para mim valeu a pena. É isso. Não deixe de deixar o seu comentário, compartilhar, dar o like e ajudar o canal a propagar a ideia dos livros e o meu entendimento e os meus estudos sobre os diversos assuntos, tá bom? Muito obrigado e até mais.